Se você está naquela situação que às vezes a briga acontece, aí você não sabe como lidar, mas também fica difícil saber aonde começou a briga, onde terminou e onde que isso vai parar. Como lidar com esses conflitos? Esse vídeo pode te ajudar. Eu sou o Ale Poli Eu sou a Anne Vaz. e nós somos o Projeto Fênix. A mãe que me tornei ajuda a resgatar a mulher que eu sou. A gente quer lembrar vocês, no final do vídeo vai ter um botãozinho redondinho para você se inscrever aqui no canal. Não esquece! Vamos lá, pessoal. A gente trouxe algumas coisas para estar trabalhando. Teoricamente, lidar com um conflito não é uma situação fácil. Óbvio que não é. Se fosse gostoso, não era conflito. Mas, se você procurar pensar a postura com que você entra num conflito, a maneira como você lida com ele, você vai ver que existem formas de você melhorar isso. Quer saber? E aí a gente vai, assim, primeira frase que a gente tem que entender, gente, não tem como você evitar conflitos de uma forma geral. Verdade. Os conflitos vão surgir, né? Agora, como você lida com eles é que vai, assim, vai estabelecer de que forma que você vai dar a solução para aquilo, né? Se você sabe que aquilo é inevitável, né? Assim, de uma hora ou outra isso vai acontecer, de que forma que você pode lidar com eles da melhor forma possível, né? Para que não vire uma grande explosão, né? De uma vez. Exatamente. E aí a gente vai para o nosso primeiro ponto, né? Que é o que a gente estava conversando antes. Comunicação. Comunicação. E é importante você pensar na comunicação, primeiro, não durante o conflito. Porque, gente, durante o conflito, como dizia a minha avó, o leite já ferveu. Tem que ser antes. Pensa antes. O que a gente quer dizer com isso? No dia a dia, como é que é a comunicação na sua casa? Como é que você se comunica com seu companheiro, com a sua companheira? Como é que você se comunica com seus filhos? Como é que os seus filhos se comunicam com você? E isso é uma coisa que, se a gente trabalha sem que o conflito esteja presente, fica muito mais fácil, porque aí a gente pode trabalhar isso de uma maneira positiva. E começa desde pequeno. Não é por receita de bolo, não é porque a gente está aqui para trazer a frase feita para vocês, não é por isso. É porque realmente investir na comunicação pode ser uma primeira ferramenta para te ajudar a lidar com o conflito, para te ajudar a estar melhor preparado quando esse tipo de coisa acontecer. Porque, como o Polly disse, faz parte da vida. E esse diálogo, ele tem que ser de mão dupla. Você Sim. tem que estabelecer essa comunicação e você tem que buscar a comunicação da melhor maneira possível. Quando você sente que a coisa está começando a sair da linha, é uma forma de você parar, olhar e assim, vamos conversar sobre isso, vamos, né, não deixar o pote, né, não deixar o leite derramar, para que você vá resolver a coisa. Porque depois que o leite já derramou, você vai ter que limpar o fogão, vai ter que limpar tudo que está em volta. Dá um trabalho danado, gente. Já derramar leite é muito ruim, entendeu? Gruda tudo, entendeu? Às vezes até estraga a porcaria da boca do fogão, é um horror. Exatamente. Se você está fazendo no micro-ondas, então pior ainda, porque o micro-ondas fica um mês com aquele cheiro de leite estranho, entendeu? Então, assim, não vale a pena. O que essa pessoa cozinha em casa é o que todos queremos saber. Então, quando você para e pensa na sua vida, procura observar o seguinte: no dia a dia, eu consigo expressar as coisas que têm peso para mim? Eu consigo me colocar? Eu consigo chegar para o meu companheiro, para minha companheira e dizer, cara, não tô legal com isso, não gostei daquilo, porque a gente não percebe, né? O dia a dia é uma coisa muito envolvente. Aí quando você vê, tá um no celular num canto, tá o outro no computador no outro, o outro tá lá vendo TV, e quem é que conversa? E aí, quando você vê, esse é o código que está plantado também com os pequenos, porque eles estão lá naquela mesma ausência de comunicação. E aí, o que acontece? Nessa hora, quando vem um conflito, ele potencializa essa comunicação truncada. Se você tem uma comunicação fluida, as chances de você conseguir lidar melhoram. E o Polly tem uma dica importante que vai ajudar nessa comunicação. Exatamente o nosso segundo ponto, que é estabelecer o significado das coisas para cada um. Quando você tem uma comunicação falha, por que é importante a comunicação na maneira como a Anne está colocando? A gente está colocando esse ponto de uma maneira tão importante. Porque sem comunicação, você, por vezes, desconecta as pessoas. E essa desconexão acaba dando significados diferentes e pesos diferentes para as coisas. Então, por vezes, com esse diálogo quebrado, com essa comunicação um pouco falha, cada um acaba dando um peso diferente para as palavras, significados literais de palavras,
ou às vezes uma pequena frase que pode significar uma coisa para um e tem um outro peso para outra pessoa. Então é bom essa comunicação para que você entenda o significado de cada um. E aí eu acho que a Anne tem um exemplo ótimo disso, que assim, espelha bem o que a gente está falando sobre significado. Sim. E é interessante porque o exemplo que eu vou dar para vocês, eu acho que muitas de vocês viveram, claro que não literalmente, mas coisas bem semelhantes. Quando a minha filha nasceu, eu tinha, como eu já contei para vocês em outros vídeos, aquele plano, né, mãe perfeita. Então eu já tinha estudado tudo, tava tudo no script, só o bebê que não colaborava, ele que fazia as coisas do jeito dele, mas o resto eu tinha preparado tudo. E aí, né, no meu caso, a amamentação foi um processo bem delicado, assim, eu tive bastante desafios para lidar. E aí, o que acontece? Na época, minha sogra morava com a gente. E eu me dou muito bem com ela, uma pessoa que eu tenho uma relação bacana. Não estou dizendo isso só porque ela vai ver esse vídeo, não, tá? Mas, o que acontece? Nessa época, ela estava também ansiosa. E, naturalmente, ela, né, uma netinha que ela é apaixonada até hoje, as duas são super grudadas. Só que o que aconteceu? Todo dia de manhã, ela me perguntava, e aí, minha filha, ela mamou? E aquilo me dava uma sensação de falha, de fracasso, porque eu me sentia cobrada. A intenção dela não era essa, me cobrar, mas para mim batia como cobrança. Só que eu demorei a conseguir expressar isso para ela. Eu ficava naquela de não, deixa. Só que cada dia aquilo botava uma camada entre mim e ela e contribuía para a minha insegurança, para o meu desconforto. O que aconteceu? Quando eu finalmente fui colocar isso para ela, aquilo já tinha me ferido por um tempo enorme. Então, quer dizer, eu poderia ter evitado tudo aquilo se eu tivesse me comunicado com ela. Se eu tivesse dito a ela, olha, quando você fala isso, me fere. Quando eu disse, eu já estava super ferida. Então, a gente teve todo um conflito até as coisas voltarem pro eixo. Então, o que acontece? Isso é significado. Para ela, essa frase não tinha esse significado, mas entre o emissor e o receptor da mensagem, ela estava chegando para mim, receptor, assim. Então, o que o Paulo falou, a gente precisa entender e se conectar com o outro, independente se a gente tem um conflito ou não, mas para tentar formatar esses significados, porque senão eles vão estar contribuindo para potencializar o problema, entendeu? E aí a gente entra no nosso terceiro ponto, né? Uhum. A coisa tá ali, né, e tal, e como é que a gente pode restabelecer esse equilíbrio? Que isso é importante, né? Você tem que pensar que quando você está no meio de um conflito, a coisa já aconteceu, já está lá, entendeu? Você está precisando de uma solução, né? Você precisa que aquilo se desenrole da melhor maneira possível. Então, como você vai restabelecer esse equilíbrio seu? Isso é super importante. Sim. Uma coisa que a gente estava conversando, né, Anne? E aí você até colocou assim, que eu achei super interessante, assim, você se colocar na postura de buscar um entendimento. Você se colocar na postura da pessoa que precisa acalmar a situação, né? Não é aquilo que a gente coloca, não é você colocar panos quentes na história e deixar que isso se exploda, né, no momento posterior. É, na verdade, você realmente buscar uma posição em que você possa resolver aquele conflito no momento. Sim. E aí acho que você tem uma dica ótima, né? É importante colocar para vocês que eu e o Poli, a gente não tem nada de panos quentes, tá, galera? Então, assim, quando a gente diz se colocar numa postura de ser aquele que vai acalmar, não é porque a gente é fofinho, não, que a gente não tem nada de fofinho, pelo contrário. Mas a gente acredita, sim, no diálogo, no entendimento, até mesmo para finalizar uma relação, tá? E quando eu digo isso vale não só para relação amorosa, mas relação entre amigos. Às vezes a coisa não deu mais certo. Ok, gente, não vai mais funcionar aquela história, dissocia, dissolve, mas com respeito, com carinho. Por quê? Porque, aliás, o carinho, gente, eu acho que é discutível, depende da situação, mas o respeito eu acho que é sine qua non, tá? Com respeito é muito importante, porque aí você começa a plantar a coisa de uma forma limpa, porque vai dissolver. Se vai dissolver, dissolve direito. Não vai dissolver, então não deixa sujar. Porque se a tua postura for de potencializar o problema, com certeza o caldo vai entornar. Então, o que a gente pode colocar para vocês nessa hora é o seguinte. A gente, de manhã, quando você acorda de manhã, você tem o direito de escolher como você quer levar o seu dia, né? Se você quer levar o seu dia numa forma A, B ou C. Então, por que não se propor
quando tiver um conflito, uma situação, você não ser o potencializador, o catalisador daquilo, e sim aquele que acalma. A gente no coach chama isso de voltar ao estado de coach, ou seja, retomar o seu equilíbrio e se aprumar para lidar com aquela situação. Tem gente que consegue fazer isso no meio da discussão e dar aquela recentralizada, mas para a grande maioria de nós mortais que não somos esses seres evoluídos que existem, tá? A gente não sabe exatamente onde eles estão, mas eles existem. Mas como nós não somos, a gente pode usar algumas ferramentas que nos ajudem a voltar para esse equilíbrio, tá? Então, uma coisa importante. Você sabe se identificar qual o seu perfil? Se você é uma pessoa que se acalma mais com estímulos auditivos, se você se acalma mais com estímulos visuais, procura observar. Então, por exemplo, você se acalma mais ouvindo uma música? Provavelmente você tem um estímulo auditivo forte. Você se acalma mais olhando imagens de paisagens, uma vista bonita? Provavelmente você tem um estímulo visual mais forte. Você se acalma mais quando você fica quieto, em silêncio, você com você mesmo? Então, provavelmente você tem estímulos sensoriais muito fortes. Você precisa silenciar esses estímulos para se acalmar. O que você faz nessa hora? Veio o conflito, certo? Como o Polly falou, o leite já ferveu, já melecou tudo. Dá uma pausa, gente. Eu sei que é muito louco isso que eu vou falar, porque eu, quando tenho uma dificuldade, um conflito, fazer uma pausa, eu sei que é difícil. Então, eu tô falando e a gente está junto nessa busca. Mas vai te ajudar. Essa pausa você faz para quê? Para justamente se ajudar a se acalmar com o estímulo certo para você. Então, se você for auditivo, bota uma música que você goste, que te acalme, que te traga memórias boas e tudo mais. Se você for visual, como o Polly, o que você faria para se acalmar, você que é tão visual? A primeira coisa que eu faço é exatamente buscar o meu lado sensorial, porque eu fecho os olhos e imagino, entendeu? Uma cena. Normalmente, para mim, funciona quando eu imagino sentado de frente para um lago, eu imagino o lago, eu imagino as montanhas em volta. Ele acha que ele ativou o sensorial, mas repara bem, ele fechou os olhos para quê? Para evocar uma imagem que acalma ele. Claramente ele é visual. Então, procura observar o seu perfil. Por exemplo, como é que você estuda? É meio maluco falar de estudo na hora do conflito, né? Mas você vai perceber que a maneira como você estuda te dá algumas dicas de como o seu cérebro costuma se comportar. Se você precisa ver o que você está escrevendo, se você grava melhor escutando, procure prestar atenção para você se conhecer, porque é uma ferramenta que vai te ajudar no teu dia a dia. Então, o Polly deu a dica aí dele. Para quem for visual, vamos lá, Polly, como é que é? Dá a dica de novo aí. Fechar os olhos e se concentrar naquilo que te acalma. No meu caso, é um local como um lago, montanha, água. Precisa ter água de alguma forma, gente. Então, assim, pode ser uma cachoeira para mim, pode ser um lago, pode ser um mar. Normalmente, lago e cachoeira são os dois polos que eu conecto para poder respirar na hora e voltar para frente. A ideia disso, gente, não é, como a gente falou, vou botar um paliativo. Não. A ideia disso é só te ajudar a retomar o teu equilíbrio para você poder continuar numa postura de entendimento. Por quê? Porque da mesma maneira que os conflitos fazem parte da vida, a relação interpessoal também. Você não tem como evitar se relacionar com o mínimo que seja de pessoas. Então, se você tem ferramentas para ajudar na hora em que essa comunicação com o outro ficar turbulenta, isso pode te ajudar. Então, acho que a gente trouxe para vocês algumas coisas, desculpa, importantes que você pode usar no seu dia a dia. Dica número 1 foi, Polly. Dica número 1 foi a comunicação antes do conflito. Como é que está esse diálogo com a família? Como é que está o diálogo entre as pessoas? Como é que você pode estabelecer esses diálogos para que isso seja um ponto positivo daí em diante? Perfeito. Dica número 2. Estabelecer o significado para as pessoas. Então, por vezes, você está falando uma coisa, a outra pessoa também está falando, mas para ela significa outra coisa completamente diferente. Então, é importante, na hora, respirar fundo e prestar atenção. Peraí, a gente está falando a mesma coisa ou a gente está falando a mesma coisa com dois pontos diferentes? Porque, às vezes, isso acaba sendo o ponto de estopim para um conflito sem necessidade. Perfeito. E a dica número 3, senhor Polly? O terceiro ponto é o restabelecer o equilíbrio, para a gente alcançar aquilo que a Ana estava falando, que é o estado de coach. Que é o quê? Você se reconectar com você mesmo
e você está numa situação mais calma e mais tranquila para você encarar, né? O conflito já aconteceu, o leite já derramou, você vai ter que limpar todo o fogão mesmo, não tem jeito. Então, de que maneira que você pode fazer isso para você buscar uma composição do conflito da melhor forma? Né? Exato. Você ser a pessoa, né, que está se colocando para resolver a história, buscar o entendimento. Exatamente. Gente, as dicas são essas. A gente espera que essas ferramentas, que são simples, que são coisas que você pode implementar no seu dia a dia, ajudem a construir um cotidiano mais tranquilo, mais prazeroso. Então, galera, a gente espera que as dicas ajudem vocês. São ferramentas simples que você pode colocar em prática no seu dia a dia, tá bom? A gente fica por aqui. Se esse vídeo ajudar você, compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares, porque, na verdade, se todo mundo tiver uma postura mais positiva, mais de entendimento, fica mais fácil. Deixe seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima. Beijo, galera. Mas ele fez o Oi, amor. Eu tô gravando.